agradecer muito o convite, por honrado estar aqui numa casa tão brilhante, tão jovial, de uma tradição muito importante de luta contra ditaduras, autocracias e pela democracia. Eu agradeço muito o Benjamin e a sua insistência em me convidar. No primeiro momento, eu fiquei muito hesitante de aceitar o convite. Primeiro porque eu não conheço bem o tema, eu já li sobre o gueto de Varsóvia, principalmente a primeira reação contra o nazismo da comunidade judaica. A gente tem a imagem do Holocausto corroído para os campos de concentração, basicamente sem resistência. E Varsóvia foi um momento onde houve uma posição muito clara em defesa dos direitos e da vida. E foi a primeira sinalização que o povo estava insistindo em viver, em sobreviver e construir o futuro. Então eu aceitei esse desafio porque o nosso papel como intelectuais professores dialogar sobre temas difíceis, complexos e principalmente sensíveis nesse momento. Eu escrevi um texto, eu estava pensando até em ler esse texto, eu vou ler alguns trechos. Eu achei muito pessoal, o Benjamin já me apresentou, eu nasci em Jerusalém, eu sou palestino, desde 87 eu moro em Fortaleza e eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, programa de Ciências Sociais e Sociologia, ensino políticas públicas. E quando cheguei no Brasil, eu decidi que eu vou me desligar do Oriente Médio. Eu não queria mais estudar o Oriente Médio, e achei o Oriente Médio uma questão muito, primeiro, decepcionante para quem tem muita expectativa de resolver conflitos. Chegamos tão perto, tantas vezes, e nós fracassamos. E esse último fracasso de 7 de outubro foi muito caro. Muito caro na vida humana, muito caro nas relações entre os povos. Parece que nós voltamos para a década de 30 e 40. E volta essa palavra, a luta existencial. Está tão repetida nos meios de comunicação entre os políticos de todos os lados, isso torna o momento muito melancólico, para mim principalmente. A luta existencial significa o povo basicamente destruir as aspirações nacionais do outro. Essa é uma coisa imperdoável no nosso tempo, principalmente depois das nossas experiências com o totalitarismo, com a destruição de povos, com a negação dos direitos de autodeterminação para a vida, a liberdade, a igualdade, de você viver a sua escolha da vida. Então, para mim, foi um momento muito melancólico, eu decidi que eu não queria estudar o Oriente Médio. A segunda questão é porque é uma questão muito sensível. Ela acaba absorvendo você uma emoção muito forte. Quem entra nela, ela praticamente acaba perdendo a sua objetividade, acaba sempre escolhendo um lado, e um lado, às vezes, que acaba errando também. A gente vive crises essenciais entre a justiça, entre o conhecimento, entre as opções políticas. O Oriente Médio, há muito tempo desse jeito. Toda vez que eu entro em discussões sobre essa questão, de fato, eu me sinto um pouco abalado pessoalmente e quase obrigado a escolher lados. Isso é uma coisa muito negativa para nós, como intelectuais e como até seres humanos, porque nenhum dos lados, de fato, tem a justiça, nem tem a palavra correta. Estamos perante uma situação enigmática e uma situação que demanda de nós uma reflexão muito clara e uma consciência muito clara sobre nossas nações e nosso futuro. Finalmente, é porque eu vivi em 3 sociedades. Eu vivi em Jerusalém, eu saí com 16, 17 anos aos Estados Unidos. Eu era muito envolvido na vida política, eu gostava muito da política, eu até queria estudar política. Meu pai me levou aos Estados Unidos, falou que não vai me deixar, inclusive, escolher esse caminho na universidade, estudar ciência política, e acabei estudando outra coisa, mas eu voltei. Depois eu vim para o Brasil, praticamente forçado por um meu ex-orientador, dizendo que se não estudar no Brasil, eu
tem que escolher outro orientador. Quase mudei a universidade para trabalhar com João Mishnah, que é um historiador que ensinava nos estados de origem israelense, que é um grande historiador da história política palestina, vamos dizer. Mas optei pelo Ceará, eu vim para o Ceará em 87 e permaneci. Né? E eu permaneci por várias razões. Eu diria que seja até o destino. Né? E nessas três vivências, o que eu aprendi, eu escrevi um texto, vocês vão ter acesso a ele, eu não vou ler porque vai ficar muito catedrático e acabamos praticamente tendo um texto muito monótono. Né? Mas o que nós aprendemos é que, na verdade, a minha experiência, a gente acaba exagerando as diferenças entre as pessoas, entre os povos, entre as nacionalidades. Né? Os meios de comunicações frequentemente escolhem o lado mais exótico das culturas. E até nas nossas teorias sociais, temos também a mania de ressaltar essas diferenças, de enfatizar o lado cultural, o lado mais exótico das culturas, e mostrando que temos diferenças grandes. E, na verdade, as nossas diferenças são muito pequenas. Na verdade, somos muito mais parecidos do que, de fato, as teorias sociais. Todos os povos almejam a liberdade de escolha. Todos gostariam de ser tratados com dignidade, com igualdade. Né? Todos os povos gostam de fazer as expressões das suas vidas, do seu jeito de viver. Isso é uma coisa que eu aprendi das três culturas. Né? Tanto da cultura palestina, né? Da cultura americana e da cultura brasileira. Né? Agora, eu sempre me pergunto, por que nós, seres humanos, temos a mania de fato, tentar estabelecer a nossa vontade, forçar a nossa vontade sobre os outros. Né? Esse é um dilema histórico que praticamente domina as nossas reflexões sociais. Né? Essa é uma pergunta que a Camille João fez para o Rousseau. Se, de fato, a lei da natureza ela autoriza a desigualdade entre os sujeitos, né? A própria noção da justiça, se você tem um poder para aplicar sobre os outros, é justo aplicar ou não aplicar? É uma pergunta que foi levantada, vamos dizer, nas primeiras obras do Platão na República, o Sócrates, basicamente, falando com Glauco, o irmão do Platão, dizendo: se você tem um poder, é justo você aplicar o poder sobre os outros ou não? Né? Muitas dúvidas que a gente tem sobre a violência, a história da humanidade. Ela é uma história de violência, de conquistas, de subjugação, de usurpação de direitos, de destruição de povos. A gente fica em dúvida se de fato nós temos uma espécie que ela vive pelo poder, né? Ela de fato gosta de aplicar esse poder sobre os outros, e a gente tem que entender esse dilema. Né? O dilema por que nós vivemos desse jeito, e se essa sociedade que nós temos, que há muito tempo aplica essas relações de desigualdade, de classes, de nações, de fato é um estado natural. A gente vai viver isso para o resto da eternidade, basicamente com essa dominação ou não. E a minha conclusão é que, na verdade, a gente iniciou no século XIX uma fase de nacionalismo. Né? Esse nacionalismo é diferentemente da expressão do povo. Nacionalismo, como veio mais ou menos retrata na sua obra, ele foi formado a partir das conquistas militares. O lado militar, a soberania, foi o primeiro passo do nacionalismo. E depois foi complementado com ideologias nacionais, do caráter nacional. E aos poucos vai ter abrandamento disso, onde os povos vão aos poucos conquistar seus direitos, vai estabelecer as democracias representativas e o Estado de bem-estar social. Esse nacionalismo começou na Europa e respingou no Oriente Médio, basicamente com o colapso do Império Otomano. E nesse momento que a gente começa a iniciar, basicamente, é um momento de tensões. O antigo sistema político do Oriente Médio entra em colapso, que era chamada Corte dos Notáveis. É um conceito que foi formulado por Albert Horan, que é um escritor libanês, mas hoje é tido como um conceito que define muito bem como era a relação entre o Império Otomano e as elites locais. Que basicamente era a escolha de famílias de notáveis
que administraram as suas milhas. A milhas é uma palavra em árabe, eu acho que também em tudo, que descreve basicamente etnias. Né? Esse é um sistema que era aplicado sobre todas as populações, inclusive a população cristã e judaica. Né? Então, todos praticamente submetiam essa relação. E nesse momento que a gente vai começar a ter as migrações judaicas para a antiga Palestina. É importante lembrar que a primeira alia e a segunda alia, que foram muito importantes, né, para consolidar a comunidade judaica, foram feitas durante o Império Otomano. Né? A primeira alia, mais ou menos até 1904, e a segunda até 1914, houve uma migração significativa. Importante também lembrar que existia uma comunidade judaica muito importante e grande no Oriente Médio antes das migrações judaicas. A gente não pode esquecer que o Oriente Médio era uma região de uma presença judaica cultural muito importante. Tá? E nesse momento, embora Einstein ele cria uma visão muito romântica, vamos dizer, eu diria até muito apologética à cultura árabe, tá? É um importante historiador israelense, que eu gosto muito da obra dele. Tá? Ele acaba romantizando, dizendo que, na verdade, o antissemitismo é mais europeu e menos do Oriente Médio, né? Que não houve, de fato, essas grandes perseguições. Mas eu discordo dele, realmente existe antissemitismo também no Oriente Médio. Talvez não do mesmo grau que você tinha na Europa, por causa da outra configuração política, mas existia. Mas as comunidades judaicas eram bastante numerosas e muito influentes. Né? Eu diria que tiveram um papel muito importante no início de estabelecer certos entendimentos. Né? Agora, na Palestina, ou antiga Palestina, que hoje parte Israel, parte do lado palestino, houve de fato um colapso do antigo sistema. Eu estou tentando entender o que eu mais ou menos estudei na história, que foi recentemente apresentado essa história por vários intelectuais, inclusive judeus, a maioria, na verdade. Os meus grandes interlocutores é o Michel Gerber, o Marcos Stolmaio, que me convidaram agora, Benjamin, recentemente, me convidou para ter esse desafio. O que, de fato, o que eu aprendi lendo um pouco a história do conflito é porque nós chegamos onde chegamos. Né? Porque o conflito se deteriorou tanto, né? Numa situação que hoje chega à extrema violência. Né? Mais ou menos nas minhas leituras, e isso está no texto, o conflito, na verdade, existia, mas não necessariamente ia se deteriorar para um conflito nacional. Eu diria que a gente tem que, mais ou menos, derivar da história dois ensinamentos para entender assim, a importância da situação do Oriente Médio. Primeiro, fatores externos à região. O Oriente Médio, o Oriente Próximo, o Levante, que foi mencionado, é uma região geopolítica, geoeconômica e geocultural muito importante. É uma região onde sempre teve interferência de grandes potências, né? E as potências todas almejam uma presença, uma influência naquela região. Então, essa é uma questão que sempre vai estar presente em todos os conflitos e que vai criar novas complicações. Né? E dois, você tem uma multiplicidade de atores, né, que mudam e competem pela influência política. Então, a gente viu isso acontecendo no fim do Império Otomano, onde houve uma destruição, vamos dizer, da antiga ordem, os antigos privilégios estavam sendo contestados por novas ambições. Né? E na antiga Palestina, essa competição aconteceu no lado palestino e no lado judaico. No lado árabe, não existia Palestina ainda, no lado árabe e no lado judaico. Tá? No lado árabe, existia a competição entre as famílias importantes, principalmente Hussein e Mashashiri. Tá? E dois, existia a competição entre as organizações judaicas, principalmente o Alei de Sion, que é os Trabalhadores de Sion, que é uma organização que era liderada por Ben-Gurion, que era o seu grande mentor, vou dizer, era Lev Prokhorov. O Lev Prokhorov, que é um russo, que inclusive é tido como um dos importantes
escritores marxistas. O nome dele está na enciclopédia Marxistas.org, que é um grande projeto que reúne todos os autores que escreveram obras sobre Marx. E os revisionistas, que eram liderados por Jabotinsky. Existiam duas comunidades, aos poucos se cristalizando, e dentro dessas comunidades existia uma competição pela liderança. E aos poucos, essa competição pela liderança coloca o outro lado como o seu inimigo. Se torna basicamente o lema da unidade interna, a identificação do outro como inimigo que precisa ser contornado. Não? E aos poucos, o conflito se torna praticamente um conceito de uma segurança nacional. Nesse momento que, de fato, a gente tem a interferência externa, que mais ou menos lendo alguns trabalhos, principalmente de autores como Tom Sawyer, que eu considero ele uma pessoa que escreveu obra definitiva sobre aquele momento. Os dois donos do poder, que é uma palavra que eu vou pedir emprestado, Raymond Faoro, Inglaterra, ou Reino Unido, ou Grã-Bretanha, naquele momento, e a França, avalista do poder. Duas grandes potências em declínio. No apogeu da sua expansão mundial, veio o declínio econômico. E nesse momento, as duas potências vão instigar vários conflitos para manter as suas posições naquela região. Então, houve uma presença muito importante do colonialismo que instigou conflitos internacionais, inicialmente dentro das comunidades e depois entre as comunidades. E gradualmente essas violências no ambiente de migrações judaicas muito intensa por causa da perseguição dos judeus na Europa, isso acaba gerando mais conflitos dentro da sociedade e principalmente polarizações entre árabes e judeus. Então, uma complicação externa acaba tornando um conflito latente num conflito existencial. Com isso, as duas forças começam a formular as suas identidades nacionais. Uma identidade que recorre ao tema do caráter nacional. Primeiro, a gente não pode esquecer que a ideologia oficial europeia era o orientalismo. O olhar que a Europa teve sobre os outros povos não europeus era o orientalismo. É uma palavra muito presente que foi reintroduzida por Edward Said, mas é uma concepção muito antiga que se consolidou, inclusive antes do Edward Said, na obra do Hannah Arendt, quando ela fala da importância da colonização na criação das ideologias totalitárias. Então, nesse momento, o caráter nacional, o lado judaico, que basicamente era liderado por recentes imigrantes de origem europeia, que eu diria o orientalismo é outra face do antissemitismo, não tem muita diferença entre os dois, mas nesse momento o orientalismo se torna uma ideologia muito importante na estigmatização do outro. E por outro lado, do lado árabe, há o antissemitismo, a reintrodução do antissemitismo na cultura árabe para estigmatizar a população judaica. A gente tem ideologias reinventadas para legitimar ações políticas. Você começa a ter consolidação de dois eixos nesse conflito, que são eixos que tornam o conflito muito mais difícil de ser resolvido. Primeiro, uma doutrina de segurança nacional dos dois lados, que considera a existência política ou a autonomia política do outro lado como uma ameaça à sua própria existência. Os israelenses olhando o Palestina como uma ameaça à existência do Estado de Israel, os palestinos olhando Israel como uma negação dos seus direitos, se torna a doutrina, basicamente, do Estado que forma toda a política externa, a política da defesa, toda forma de organização da comunidade, as expectativas políticas. E, por outro lado, a formulação de uma teoria em caráter nacional. Que você vê os judeus israelenses como uma característica específica, fixa, imutável, geralmente negativa. E mesma coisa, olhando o lado árabe, o lado palestino, como uma pessoa fanática, resistente,
não se adequa à sociedade moderna, não se adequa à cultura dos direitos, e, portanto, não tem como ter a convivência entre os dois povos. Essa situação ele permaneceu até 93. Eu vou pular em 93, e 93 foi um momento muito importante, que é justamente a quebra do paradigma. O acordo de Oslo foi muito importante, embora Oslo, como um passo político, foi tido como um fracasso, porque não produziu os resultados esperados. Basicamente, não produziu um Estado palestino pacífico, não resolveu as grandes questões que estavam na agenda das negociações, refugiados, Jerusalém, a fronteira final. Mas Oslo foi muito importante porque, primeiro, ele quebrou o princípio da luta existencial como doutrina da segurança nacional dos dois povos. Você começa a aceitar a convivência entre os dois. Esse é um passo muito importante. E dois, ele criou contratos e laços que reduziram a estigmatização. Isso apareceu em várias pesquisas importantes sobre a opinião pública palestina e israelense, tanto de sondagens da população palestina como de população israelense. Tem um Instituto de Democracia de Israel Democracy Institute, que aplica o tempo todo sondagens para mais ou menos compreender os valores sociais presentes entre judeus e árabes, que demonstram um abrandamento da estigmatização. São populações hoje que aceitam a outra como menos perigosa a sua existência. Continua o conflito, mas não é um conflito de uma rejeição total. Então, Oslo foi muito importante no nível cultural. Foi um fracasso político, mas culturalmente foi muito importante. Agora, o que aconteceu que nós chegamos, depois de Oslo, a essa situação? Eu diria desse jeito. A gente teve a ascensão de duas forças políticas que acabaram gerando uma hegemonia nos dois campos políticos. O Arafat morre em 2004, Hamas ganha a eleição em 2006 por 1%. Hamas não ganhou a eleição palestina com uma maioria muito grande. A diferença foi muito pequena. Tanto na Cisjordânia como na Gaza. E também, ao mesmo tempo, do lado israelense, temos a ascensão e o desaparecimento, vamos dizer, da esquerda israelense, do centro-esquerda, do pluralismo, desaparece do mapa. E você tem uma hegemonia do revisionismo. Principalmente a hegemonia do revisionismo do lado mais, vamos dizer, ideológico do Likud. Que o Likud não é uniforme também, você tem vários Likuds. E isso, na verdade, eu aprendi do Michel Gerber, porque eu tinha muito preconceito com relação ao Jabotinsky. Mas o Jabotinsky tem vários Jabotinskys. Tem o jovem Jabotinsky, muito da linha dura, o Aerobol, mas também tem o Jabotinsky mais velho, muito mais liberal, democrata. O Jabotinsky buscava compreender a população árabe, estabelecer regras constitucionais de convivência com essa população. Então, acho que também a gente reconhece que você tem figura como o Giovanni, que foi presidente de Israel, de outro Likud, um Likud mais, vamos dizer, culto, mais intelectual, igual o pai dele também. O pai dele, que foi inclusive candidato à presidência contra Ben-Zvi. Na primeira eleição, o pai do Giovanni Levi, uma família antiga, a maior família judaica do mundo, era o Levi, que saiu originalmente de Jerusalém. Embora eles não são separados, são ashkenazis, mas o pai dele, Yosef Levi, é uma figura muito importante, intelectual da primeira linha, um arabista de primeira, que estudou na verdade na cidade velha, é uma pessoa que traduziu o Corão para o hebraico, traduziu a biografia de Mohammed para o hebraico, é uma figura muito importante, um dos grandes nomes da hebraica em Jerusalém. Então, ele era também do Herut, era do Likud. Então, a gente temos vários Likuds, mas o Likud do Netanyahu é um Likud bastante ideológico. É uma linha muito mais clara do caráter nacional. Eu diria mais do que a segurança. O Netanyahu é o defensor do caráter nacional
É uma tentativa de redefinir o Estado de Israel. Né? E a mesma coisa do lado de Hamas. Né? Hamas ganha a eleição em 2004 e aplica um golpe de Estado em 2006. Né? E um golpe que foi uma quebra de um histórico, né, nacional palestino, de que todas as desavenças, porém, não pode repetir o padrão que existia no mundo árabe. Você aplicar um golpe militar, de tomar o poder, de usurpar o poder, né, de governar sem legitimidade do voto. Né? E dois, Hamas pecou porque começou a fazer alianças externas. Alianças com a Turquia inicialmente, durante a Guerra Civil na Síria, depois rompe com a Turquia, muda para o Irã, e com isso introduz os interesses externos para dentro das decisões políticas palestinas. Isso cria uma complicação, né? Porque você perde o controle da decisão autônoma palestina. Começa a ter novas considerações quando você começa a planejar e tomar decisões políticas. Né? Então, de repente, nós temos duas forças políticas criando suas hegemonias nos dois campos, recorrendo novamente essa luta existencial, considerando a ação militar a única forma para resolver o conflito. Então, foi basicamente uma situação anunciada, né? E 7 de outubro foi basicamente a culminação desse processo. Né? Um processo que causou muita violência, né? É um processo que causou uma destruição, diria, muito grande nas relações entre palestinos e israelenses, que vai levar muitas décadas para reconstruir. Causou uma calamidade humana muito grande. Eu diria 7 de outubro foi uma violência exagerada, desnecessária, foi uma atrocidade contra a população israelense que ninguém admite, ninguém aceita esse tipo de ação, nem muçulmano, nem cristão, nem judeu. Acho que ninguém mais aceita esse tipo de barbárie que você aplica contra uma população desarmada, civil, mas ao mesmo tempo a reação israelense, que foi muito mais forte, eu diria desse jeito, era mais ou menos a escolha política do governo atual. É uma forma militar que exterioriza um jeito de você pensar. Basicamente, destruir a questão palestina. Você mais ou menos inviabilizar a vida em Gaza, forçar a transferência da população palestina para outros lugares. Tem que lembrar que a população palestina é apenas 2 milhões de habitantes em Gaza. Portanto, é uma transferência, não é muito complexa dessa população para outros países, né? Mas um pouco a ação militar reflete a ideologia dominante. Né? É a mesma coisa da ação de Hamas. Né? E quem acompanha as redes sociais fica abismado com os discursos dos dois lados. As redes sociais é um espaço muito livre e as pessoas fazem comentários. Muitos comentários, tanto de pessoas que apoiam Hamas e as pessoas que apoiam o governo atual. Assim, um discurso que deve acontecer algo assim, qual seria? Quase retorno dessa limpeza étnica. Assim, quase uma justificativa do genocídio dos dois lados. Né? Então, estamos perante um momento crucial, onde o mundo inteiro está olhando o Oriente Médio, como sempre olhou. O Oriente Médio, aquela região, Israel, Palestina, Jordânia, Líbano, é uma região muito importante da cultura mundial. É um terço das 3 religiões, um terço da cultura ocidental. A gente não pode esquecer que o Ocidente ele nasceu lá. Né? Se você está pensando que os países europeus são países que tiveram essa influência, então é o resto da civilização. Sempre foi um lugar que inspira o mundo, e o mundo inteiro está olhando esse conflito, porque esse conflito vai determinar como vai ser o nosso sistema político no futuro. Se de fato essa abordagem autocrática, essa autocracia que está se consolidando dos dois lados. A autocracia está muito forte no lado palestino, mas também no lado israelense. A reforma do judiciário que iniciou em Israel foi um passo muito importante da consideração do poder do primeiro-ministro.
ou seja, é um sistema político parlamentar que você tem em Israel com lista fechada, cláusula de barreira, onde o primeiro-ministro sai do parlamento, que tem muita influência no parlamento, e você transfere também o poder judicial ao parlamento, significa que o primeiro-ministro vai ter poder autocrático. Esse poder autocrático basicamente para reescrever toda a identidade israelense. É um certo recuo, porque eu acho que você talvez lembra que entre 92 e 95, o governo de Rabin, que era uma coligação com Meretz, apoiou a aprovação de várias leis básicas. E o presidente do Supremo era Aharon Barak, que é um grande jurista, e que defendeu basicamente o Estado de Direito. São leis que quebram as hierarquias. Eles estabelecem a igualdade de toda a população israelense, apesar de você ter diferenças religiosas. Então, você basicamente aborda o princípio da igualdade constitucional. Isso é justamente o mesmo juiz que estava sendo atacado nas manifestações da extrema-direita. E, ironicamente, o governo Netanyahu nomeia ele para defender Israel na Corte de Genebra. Justamente é um grande jurista que é o escudo, basicamente, para defender. Então, estamos perante um momento muito importante, porque não é um momento apenas de conflito entre palestinos e israelenses. Eu diria que é um conflito que vai determinar como vai ser o futuro dessa democracia que estamos defendendo. Estamos vendo a ascensão das forças da direita no mundo inteiro. E como vai se desfechar essa questão, como vai chegar a uma resolução do conflito, vai determinar como vai ser, mais ou menos, talvez estou exagerando, como vai ser o futuro dessa sociedade que nós temos. Que a gente vai ter uma fluência dessa tendência autocrática, a gente vai consolidar essa noção do caráter nacional, que é um conceito associado à ultradireita da década de 20 e 30, ou nós vamos, de fato, estabelecer resistência ou não. Eu diria que a sociedade que nós temos, que eu concluo aqui, ela hoje tem uma cultura democrática muito mais consolidada. É uma sociedade diferente da década de 20 e 30. Na década de 20 e 30 era uma sociedade que não tinha acesso a essa cultura mundial. Acho que a nossa integração via redes, embora ela criou muito fake news, muita publicidade enganosa, mas também ela universalizou o conhecimento, ela criou um mundo mais integrado, e acabou quebrando estigmas. A gente está vendo várias culturas, conhecimento, acesso ao conhecimento. Isso tudo acaba gerando uma sociedade muito mais consciente dos seus interesses. Eu termino dizendo que é importante que palestinos e israelenses, primeiro, percebem que sempre vão sofrer uma influência externa, e que essa influência externa é muito interesseira, ela utiliza o conflito para seus interesses. Isso não pode ser esquecido quando você está pensando sobre o seu futuro. Dois, como você tem muitos atores externos e internos, você tem que ter uma consciência política muito importante, muito clara sobre o seu destino. Você não pode simplesmente recorrer ao erro, você não tem o luxo de errar. A Hamas fez uma ação aventureira que custou milhares de vidas palestinas. É praticamente destruído, talvez, o sonho de um Estado palestino. Provavelmente fez isso. Mas, ao mesmo tempo, a ação do governo atual é uma ação que acaba desprezando a vida, e a gente viu aqui uma presença muito importante, porque, na minha mente, acho que essa é a melhor tradição judaica. É uma tradição de um povo que aprendeu da história, é que a vida humana é muito importante. É um povo que sofreu, ou conhece o sofrimento, ele é um povo que criou uma certa consciência, não é por acaso, nós tivemos tantos importantes pensadores judeus de peso, e que é um povo que precisa recuperar essa tradição, precisa quebrar um pouco
o sequestro da cultura judaica por uma ultradireita que tenta moldar a história e moldar a cultura, né? E criar uma sociedade onde tem as hierarquias culturais, recuperando um pouco, vamos dizer, o fundamentalismo nessa sociedade. Eu termino dizendo que eu estou muito esperançoso, tá? Porque eu estou vendo que tem espaços públicos importantes de deliberações, né? Em que, eventualmente, a gente vai superar. Vai ter muita dor, muito sofrimento, a reconstrução dos laços vai ser muito difícil, mas estou com a esperança que temos uma consciência democrática muito aprimorada e a gente vai conseguir superar isso. Eu agradeço pelo convite, Benjamin. O texto está disponível. Eu não li o texto porque eu achei que seria muito monótono, não seria uma coisa muito interessante, é um diálogo mais livre, seria muito mais fácil. Muito obrigado pelo convite.